Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com celular. Saiba mais no final desse vídeo. Em 2015, houve uma grande comoção na comunidade espacial. Isso porque até então a melhor imagem que tínhamos de Plutão era essa. O telescópio Hubble também orientou suas lentes para Plutão, mas de tão pequeno e distante, o melhor que vimos foram apenas algumas gotas de variação de cor. Mas em 2015, tudo mudou. Isso porque, depois de uma jornada de 9 anos, a sonda espacial New Horizons voou pelo planeta anão, dando-nos uma clareza de detalhes de Plutão e suas luas como nunca vimos antes. O que a sonda New Horizons viu e descobriu durante o seu sobrevoo ao sistema de Plutão? Meu nome é Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. Venha comigo até o final, pois vou mostrar todos os destaques da missão New Horizons a Plutão. Vamos primeiro te dar um contexto, caso saiba pouco sobre esse magnífico planeta anão, ou se faz tempo que você não tem notícias dele. Além de ser um mundo extremamente bonito, é também pequeno, muito menor que a nossa Lua. É encontrado no Cinturão de Kuiper, um cinturão disperso de objetos como asteroides e cometas, além da órbita de Netuno. Plutão foi o último dos tradicionais 9 planetas a ser explorado. Isso foi devido à sua distância de nós, mas também, acredite se quiser, não era considerado um corpo celeste muito interessante. Felizmente, a equipe da New Horizons trabalhou pesado para essa missão ser aprovada, e em 2006 a New Horizons foi lançada como parte do programa Novas Fronteiras da NASA, para missões espaciais de orçamento médio. O objetivo da missão era chegar a Plutão o mais rápido possível, e para isso a New Horizons foi o lançamento mais rápido de todos os tempos, consistindo em um veículo espacial superleve, montado em um dos foguetes espaciais mais poderosos de todos os tempos, o Atlas V. Ultrapassou a Lua em apenas 9 horas. O programa Apollo levava 10 vezes mais tempo para isso. A caminho de Plutão, usou a assistência gravitacional de Júpiter e acelerou em 3 anos o tempo de chegada. Também usou Júpiter como uma rodada de testes para seus sistemas, capturando imagens e vídeos incríveis do planeta e suas luas. Após esse teste bem sucedido, a New Horizons entrou em um modo de hibernação para evitar o desgaste de seus instrumentos. Conduzindo a sua aproximação em 2015, a equipe voltou a ligar os sistemas e todos os dias a sonda enviava de volta imagens do sistema de Plutão. Foi um momento incrivelmente emocionante para os entusiastas que acompanhavam a história. Começamos a vislumbrar o que seria a possível aparência de Plutão e o quão diferente Plutão era de sua maior lua, Caronte. Dia a dia, a resolução de imagens ficava cada vez maior e mais detalhes podiam ser notados. Sim, havia outros objetivos científicos para a missão, mas a coisa mais interessante para mim era a aparência de Plutão. Logo era possível observar o que parecia ser uma forma de coração no planeta anão. E no dia 14 de julho, a sonda New Horizons fez sua abordagem mais próxima, a apenas 12.500 km da superfície de Plutão. No entanto, os controladores da missão não receberam prontamente uma imagem. Primeiramente, a sonda estava muito ocupada tirando diversas fotos durante o sobrevoo, ao invés de transmitir as imagens imediatamente. Uma vez iniciada a transferência de dados, tiveram de lidar com a lenta velocidade de upload de apenas 1 kbps. Além disso, havia uma latência de 4,5 horas entre a sonda espacial e a Terra. Mas o que viu e enviou de volta foi espetacular. Cadeias de montanhas, planícies de gelo, geleiras e uma atmosfera. Também deu uma boa olhada em algumas das luas de Plutão. Então vamos entrar em detalhes sobre o que realmente foi descoberto durante esse sobrevoo. Uma das primeiras observações sobre Plutão foi sua relação incomum com suas luas. Para começar, a maior lua de Plutão, Caronte, possui uma órbita muito próxima e também é muito grande em comparação. E isso significa que o baricentro dos dois corpos, ou seja, o seu centro de massa,
está fora do corpo celeste principal. Na verdade, ambos orbitam em torno de um ponto no espaço. Não apenas isso, mas ambos os corpos são um exemplo do chamado acoplamento de maré, ou seja, ambos estão atrelados um ao outro. E isso significa que se você estiver em um dos corpos, o outro não se moverá daquele ponto do céu. Isso é muito incomum, porque enquanto algumas luas estão acopladas por maré com seus planetas primários, os planetas não necessariamente estão acoplados às suas luas. Caronte é visualmente muito diferente de Plutão, sendo muito mais escura. Isso implica que eles não possuem a mesma origem. O resto das luas de Plutão são muito pequenas, tendo apenas alguns quilômetros de diâmetro. Suas órbitas são excepcionalmente circulares e são todos coplanares com a órbita de Plutão. A geologia de Plutão é muito interessante. A maior característica visível em Plutão é esta região com o formato de um coração gigante, que impressionou o mundo quando foi vista pela primeira vez. Desde então, foi nomeada de Planície Sputnik. É do tamanho do estado americano Texas e tem um forte contraste de cores com a área circundante. Isso porque é uma planície de gelo gigante. De fato, durante o sobrevoo, foi confirmado que 98% da superfície de Plutão é composta por nitrogênio congelado. Em média, a temperatura na superfície de Plutão é de 229 graus Celsius negativos, o que significa que o gelo de água seria rígido e quebradiço. Por outro lado, o nitrogênio congelado nessa temperatura age como água congelada na Terra, o que significa que pode fluir como geleiras. O fenômeno pode ser observado na borda da planície, geleiras fluindo para as lacunas ao redor das crateras e cadeias de montanhas. As próprias planícies de gelo gigantes têm formato poligonal em todo o seu diâmetro. Também não existem crateras, o que significa que deve ser uma característica relativamente nova ou que está em constante renovação. Talvez tenha apenas 10 milhões de anos. As células poligonais mostram sulcos provavelmente causados por sublimação, o processo em que o gelo se transforma diretamente em gás. Embora não se saiba ao certo, a planície Sputnik poderia ter se formado a partir de um impacto, e as crateras supostamente preenchidas de gelo por um potencial oceano líquido subterrâneo. Esta bacia cheia realmente causa uma anomalia gravitacional positiva. Uma anomalia gravitacional é onde a gravidade em um ponto é diferente de outros lugares no corpo celeste. A planície de gelo está diretamente oposta à Lua Caronte, que a alinharia com o eixo das marés. Devido à curta distância entre Plutão e Caronte, os efeitos das marés são muito fortes em ambos os corpos. Esta pode ser a razão pela qual Plutão está acoplada por marés a Caronte e os dois corpos não podem desviar-se um do outro. Ao redor das planícies de gelo há vastas cadeias de montanhas feitas de gelo de água. Quando vistas de lado, parecem espetaculares. Água congelada é o único tipo de gelo detectado em Plutão que seria forte o suficiente para suportar alturas de vários quilômetros a essa temperatura. Entre as montanhas encontradas em Plutão, algumas talvez sejam criovulcões. Um dos candidatos mais prováveis é a montanha White Mons. Tem 4 quilômetros de altura, é um dos picos mais altos em Plutão, com uma grande depressão encontrada em seu centro. Os criovulcões podem ser um fator preponderante para explicar a superfície jovem de Plutão. Tartarus dorsa é um conjunto extenso e altamente distinto de montanhas com 500 metros de altura e se assemelham à pele de cobra ou casca de árvore. Acredita-se se tratar de penitentes. Se isso for verdade, Plutão é o único lugar em nosso sistema solar, além da Terra, onde eles foram observados. Mesmo na Terra, eles são muito raros, mas alguns podem ser encontrados no deserto do Atacama e outras regiões secas e de grande altitude. Os penitentes de Plutão são muito mais altos e cobrem uma área muito mais vasta do que na Terra. Só podemos imaginar como eles se parecem de perto.
Outra característica de Plutão é o escuro material que parece ter sido borrifado na superfície em algumas regiões. A maior região borrifada é chamada de Cthulhu Macula. Possui uma estranha semelhança ao formato de uma baleia, como pode ser visto nessa imagem. Acredita-se que a cor escura é um depósito de tolinas, um tipo de alcatrão composto de hidrocarbonetos que interagem com a luz solar. Depósitos semelhantes podem ser vistos em Jápeto, uma das luas de Saturno. Então o processo foi visto em outras partes do sistema solar. Esta região de Plutão tem muito mais crateras que a planície Sputnik, o que significa que a superfície ali pode ser muito mais antiga. Cadeias de montanhas podem ser vistas no meio de Cthulhu Macula, cobertas com o que se acredita ser metano congelado. Aparentemente, o metano condensa como geada em grandes altitudes em Plutão. A água do manto ou de bolsões de água presos na crosta irrompem sobre a superfície de Plutão, criando uma paisagem variada. Mas acontece que não é apenas água encontrada nessas erupções, mas uma mistura com tolinas. Dados do telescópio espacial Hubble sugeriram que Plutão estava ficando mais vermelho, e a New Horizons pode ter passado durante a época mais vermelha de Plutão em seu ano. E a New Horizons pode ter descoberto a razão. Aqui, em uma região chamada Viking Terra, temos um criovulcão que gerou essa lama de tolina e água nas redondezas. Bem próximo a essa região, vemos uma cratera e um vale preenchido por essa lama durante outra erupção. Neste vale você pode ver onde essa lama desceu e se acumulou. O mesmo também pode ser visto em outra região chamada Virgil Fossey, outro vale por onde essa lama desceu. No entanto, o mais interessante sobre tolinas não é encontrado em Plutão, mas em seu planeta anão gêmeo, Caronte. Nesta imagem colorida aprimorada de Caronte, o que você notou imediatamente? A tampa vermelha sobre o seu polo norte. Incrivelmente, como a gravidade de Plutão é tão fraca, quando essa mistura de lama entra em erupção, parte dela escapa completamente de Plutão e faz uma jornada de 19.000 km até Caronte. As tolinas estão localizadas aqui porque Plutão e Caronte estão travados um ao outro, no que é chamado de acoplamento de maré, com suas faces constantemente de frente um para o outro. Poeticamente falando, nesta eterna valsa, Plutão sempre esconde seu coração de Caronte. Isso significa que mais tolinas caem em um lugar específico em Caronte, ao invés de em todo lugar. E por falar em Caronte, algumas descobertas interessantes foram feitas sobre ele também. Ao contrário de Plutão, é um mundo de água gelada, cuja superfície é predominantemente de nitrogênio. Como tal, não tem realmente uma atmosfera como Plutão, já que o gelo de água está preso à superfície. Em Plutão, dependendo de suas estações, o gelo de nitrogênio sublima, o que significa que a densidade atmosférica pode variar em muitas ordens de magnitude ao longo do seu ano. Com esta sublimação e recongelamento da atmosfera, a aparência de Plutão pode dramaticamente mudar ao longo de seu ciclo sazonal de 248 anos. Agora, para mim, a descoberta mais impressionante que a New Horizons foi capaz de confirmar é de que Plutão possui uma atmosfera. E não apenas isso, mas as imagens são incríveis. Devido ao pequeno tamanho e gravidade fraca, a atmosfera parece se estender bem acima da superfície de Plutão. A atmosfera da Terra, sendo muito mais massiva e densa em comparação a Plutão, envolve firmemente o planeta, já que a gravidade é muito mais forte. Entretanto, a pressão atmosférica em Plutão é excepcionalmente baixa, aproximadamente 10 microbares, ou de 100.000 a 1 milhão de vezes mais fraca que a pressão atmosférica da Terra. Teoriza-se que a pressão possa aumentar de 18 a 280 milibares, 3 vezes a pressão atmosférica de Marte e 1/4 da pressão atmosférica da Terra, caso a temperatura aumente e ocorra a sublimação dos gelos da superfície em gases, o processo que já vimos nas planícies de gelo. Acredita-se que a última vez que Plutão teve essa densidade atmosférica foi há 900.000 anos atrás.
A essa pressão e temperatura, as condições até poderiam ser ideais para o nitrogênio líquido se formar na superfície de Plutão. Evidências dessa teoria podem ser encontradas aqui, no que parece ser um lago congelado. Em certos índices, dentro de apenas um ano, a densidade atmosférica de Plutão pode até quadruplicar, devido a variações sazonais. Esse é um contraste enorme em comparação com outros corpos celestes do Sistema Solar, com atmosferas geralmente bem consistentes. A atmosfera consiste nos mesmos gelos condensados na superfície. Uma outra descoberta fascinante da sonda New Horizons diz respeito à atmosfera de Plutão possuir até 20 camadas de neblina. As camadas de neblina em si não eram inesperadas, mas a quantidade delas sim. Elas podem claramente ser vistas em algumas dessas imagens, agindo como camadas finas de nevoeiro. A luz solar pode ser vista atravessando uma dessas camadas nesta foto. As sombras das montanhas claramente vistas em contraste com a luz do Sol brilhando através da névoa. As camadas não parecem estar niveladas com o planeta. Aqui você pode ver essa camada de neblina acima da superfície, mas neste lado da imagem ela toca a superfície. Como uma observação, para mim, estas são as mais impressionantes fotos de Plutão, e eu deixei elas para o final de propósito. Você pode apreciar a profundidade e a escala das cadeias de montanhas. Plutão quase parece uma réplica de um brinquedo devido à extrema topografia saliente. Mas essas montanhas parecem tão altas porque Plutão é muito pequeno e sua gravidade não é forte o suficiente para puxá-las para baixo. Em junho de 2020, os cientistas divulgaram um artigo afirmando que, sob a superfície de Plutão, acredita-se que haja um oceano de água líquida, muito parecido com as luas geladas dos planetas gasosos. Originalmente, estando tão longe do Sol, acreditava-se que Plutão havia se formado em baixas temperaturas. No entanto, evidências pela sonda New Horizons sugerem que esse não é o caso, e que Plutão teve a sua formação sob altas temperaturas. E isso pode implicar que Plutão tenha sido um mundo oceânico. E se for verdade, então é possível presumir que a habitabilidade em Plutão pode ser tão boa quanto a habitabilidade nas luas geladas mais próximas de nós. Na verdade, se Plutão for o padrão para planetas anões encontrados no cinturão de Kuiper em geral, pode haver muito mais mundos habitáveis por lá. E como sabemos que Plutão teve sua formação sob altas temperaturas? Há evidências de expansão e não contração em sua superfície. Essas rachaduras mostram que a crosta está se separando e não se dobrando sobre si mesma. Se isso for verdade, Plutão teve uma formação em altas temperaturas, talvez com bombardeios de outros planetesimais aquecendo durante os estágios iniciais do Sistema Solar, pode ser que logo depois de ter sido formado, ele teria energia térmica suficiente para ter sido um mundo oceânico. Isso realmente coloca uma nova perspectiva sobre como o Sistema Solar se formou. Independente da natureza mutável de Sputnik Planitia, é incrível como geralmente existem poucas crateras em Plutão e Caronte. Isso pode ser não apenas porque suas superfícies são jovens, mas talvez o cinturão de Kuiper seja mais desprovido de objetos menores do que podemos ter pensado inicialmente. A New Horizons viajou tão longe da Terra que, quando olhou para o sistema estelar mais próximo de nós, Alpha Centauri, registrou uma clara diferença de ponto de vista em relação ao que vemos aqui na Terra. E isso se deve à paralaxe. E aqui há algo que realmente me deixa fascinado. A New Horizons viajou para tão longe em relação a nós que foi capaz de perceber uma mudança de perspectiva ao olhar para Alpha Centauri. E não menos fascinante, o fato de ter viajado todo esse caminho e o que temos é essa única e pequena diferença de perspectiva do sistema estelar mais próximo de nós. O espaço é realmente grande e fascinante. Quando a New Horizons sobrevoou Plutão em 2015, quase não diminuiu a velocidade. Sua trajetória após o encontro realmente o levou mais adiante no cinturão de Kuiper, um cinturão disperso de objetos semelhantes a asteroides além da órbita de Netuno. Dado que esta região está tão longe da Terra, é um território praticamente desconhecido
um lugar onde nenhum homem jamais esteve. Então a equipe da New Horizons conhecia um objeto que poderia visitar em seguida? Sim, e seu nome é Arrokoth. Mas, incrivelmente, eles nem sabiam da existência antes do lançamento da New Horizons. Então, o que é o Arrokoth? Com o que ele se parece e o que o torna diferente de tudo o que já vimos antes? No ano anterior ao sobrevoo de Plutão, o tempo foi dado à equipe da New Horizons com o telescópio espacial Hubble para que eles pudessem localizar um objeto para a New Horizons visitar depois de Plutão. O Hubble realmente descobriu 3 novos objetos razoavelmente perto de onde a New Horizons estaria indo. E depois de estudar os dados, o objeto de 35 km, agora conhecido como Arrokoth, foi escolhido. Como resultado, Arrokoth seria o primeiro objeto visitado a ser descoberto após o lançamento da espaçonave que o visitava. A New Horizons estava saudável e bem depois do sobrevoo de Plutão, com propelente deixado em seu tanque e anos restantes em seu gerador termoelétrico de radioisótopos. E assim, os comandos foram rapidamente enviados a New Horizons pela equipe de missão para ajustar seu curso e então pudesse se encontrar com o novo e promissor alvo. Por ser tão pequeno e distante, não sabíamos muito sobre o objeto. Tudo que o Hubble conseguia detectar era a sua cor e as quedas e picos de brilho conforme ele girava. No entanto, os cientistas também observaram a ocultação de uma estrela por Arrokoth. Incrivelmente, a partir desta ocultação, eles foram capazes de prever a forma de Arrokoth, e como você verá mais tarde nesse vídeo, essa previsão estava quase certa. No mínimo, eles sabiam que seria um objeto alongado, portanto, potencialmente um binário de contato ou simplesmente um objeto longo do tipo asteroide. Cabia a New Horizons confirmar suas previsões. 3 anos após deixar Plutão, em agosto de 2018, a New Horizons iniciou sua fase de aproximação a uma distância de 172 milhões de quilômetros. A essa distância, Arrokoth mal era visível para a New Horizons contra o pano de fundo das estrelas distantes. Mas em dezembro de 2018, o asteroide já aparecia brilhante para a visão da New Horizons. Viajando a 51 mil km por hora, a New Horizons estava rapidamente se aproximando de Arrokoth, e dados científicos neste ponto já estavam começando a ser coletados. À medida que a New Horizons se aproximava cada vez mais, o formato de Arrokoth começava a ser definido. Tinha uma aparência bizarra, o que parecia ser um binário de contato, e era relativamente livre de crateras, com uma superfície irregular. Era diferente de qualquer um dos asteroides ou cometas que já tínhamos visto de perto antes. Em 1º de janeiro de 2019, a New Horizons fez sua maior aproximação, a uma distância de apenas 3.500 km de sua superfície, e também foi neste dia que captou a maior parte de seus dados científicos. Este sobrevoo fez de Arrokoth o objeto mais distante já visitado por uma espaçonave, estando a 6,5 bilhões de quilômetros do Sol na época, ou cerca de 45 vezes mais distante do que a Terra está. Estando tão longe, a velocidade de transferência de dados era incrivelmente lenta, apenas 1 kilobit por segundo. Aqui uma observação pessoal. O fato de nos comunicarmos com a New Horizons a essa distância já é algo por si só incrível. Essa baixa velocidade de transferência de dados significa que levou cerca de 2 anos para enviar todos os dados coletados em torno de Arrokoth de volta para a Terra. Os dados de maior prioridade foram enviados primeiro, a saber, as imagens, embora eu me lembro que na época as imagens de maior resolução demoraram um pouco para voltar. Apenas imagens de baixa resolução estavam disponíveis quando todos os meios de comunicação estavam publicando histórias do sobrevoo. Eu diria que a maioria do público em geral nunca viu Arrokoth em toda a sua glória. Então aqui estão as imagens de mais alta resolução que temos deste objeto fascinante, em cores verdadeiras. O que você notará imediatamente sobre Arrokoth é que ele é de cor avermelhada, ao contrário da maioria dos asteroides mais próximos de casa, que são mais cinzentos e mais escuros. É vermelho por causa de uma semelhança que compartilha com Plutão. Ele tem uma abundância de tolinas em sua superfície. Tolinas são compostos orgânicos que foram decompostos pelos raios solares e cósmicos. Em um certo ponto, os compostos orgânicos na superfície provavelmente incluíam metano e amônia. Entretanto, Arrokoth não tem nenhuma dessas substâncias restantes, provavelmente devido à sua baixa massa. O que o espectro de Arrokoth revela é que ele tem metanol,
cianeto de hidrogênio e gelo de água na sua superfície. A abundância de metanol na superfície de Arrokoth é o principal fator por trás de sua cor vermelha, já que o metanol irradiado é provavelmente a causa das tolinas. No entanto, há um certo mistério nos espectros de Arrokoth. Curiosamente, há uma banda de absorção de 1,8 micrômetros nos espectros de Arrokoth. E os cientistas não sabem o que é esse composto. Ainda não foi identificado e não é nada que já vimos antes. É uma pena que não tenhamos conseguido obter uma amostra de sua superfície para poder dizer com certeza. A próxima coisa que você notará sobre Arrokoth, em comparação com asteroides mais próximos de casa, é a ausência de pequenas crateras de impacto. Acredita-se que isso se deva à própria natureza do cinturão de Kuiper. Este cinturão poderia ter de 20 a 200 vezes a massa de nosso cinturão de asteroides, mas muito dessa massa também está contida em grandes corpos semelhantes a Plutão, que pontilham o cinturão. Embora não possamos dizer com certeza qual é a população do cinturão de Kuiper, ele é definitivamente mais espalhado do que o nosso cinturão de asteroides, simplesmente porque é 20 vezes mais largo e tem uma circunferência muito maior. Estar tão longe do Sol significa que as velocidades orbitais são muito mais lentas, portanto, mesmo que ocorra um impacto, será a uma velocidade baixa. Os meteoritos que você vê criando estrelas cadentes na atmosfera da Terra podem nos atingir a cerca de 75 km por segundo, enquanto os impactos no cinturão de Kuiper podem ser apenas a velocidade de 300 metros por segundo. Esta depressão aqui, que parece uma cratera, pode não ter sido formada de fato a partir de uma colisão, mas pode ser um sumidouro causado pelo escape de substâncias voláteis logo abaixo da superfície. A falta de colisões significa que o que vemos de Arrokoth agora é como uma cápsula do tempo do início do Sistema Solar, um objeto que foi preservado por bilhões de anos. Embora uma colisão lenta seja uma das maneiras pelas quais este objeto pode ter surgido. Quando os asteroides no cinturão de asteroides impactam uns nos outros em alta velocidade, eles causam crateras ou fazem com que o corpo se fragmente completamente. Mas uma colisão lenta, como as do cinturão de Kuiper, podem fazer com que os dois objetos simplesmente se fundam. Também pode ser que os dois lóbulos de Arrokoth se formaram lado a lado em uma nuvem rodopiante de fragmentos de gelo que se aglutinaram em dois corpos em órbita. Eventualmente, esses corpos ficaram cada vez mais próximos até que se uniram. De todo modo, a fusão teria acontecido muito lentamente porque realmente não há muitas linhas de fratura e tensão para falar. Então a velocidade máxima da colisão não seria mais do que 2 metros por segundo. Além do mais, ambos os objetos teriam de estar atrelados por efeitos de maré antes de se fundirem. O fato de os dois lóbulos de Arrokoth serem muito semelhantes dá peso à teoria de que eles se formaram na mesma região. Antes de Arrokoth receber sua designação formal, você pode tê-lo conhecido por um nome diferente, já que era originalmente apelidado de Ultima Thule. Agora, os lóbulos individuais são conhecidos como Ultima e Thule. Você também notará algumas regiões muito brilhantes na superfície. Os que estão na cratera são provavelmente de avalanches, pois o material caiu para dentro depois que o sumidouro apareceu. A outra grande mancha brilhante é encontrada ao redor do ponto de conexão entre os dois lóbulos. Não se sabe ao certo porque esta região é mais brilhante, mas as teorias sugerem que esta região vê a menor quantidade de luz solar. Então, talvez substâncias voláteis possam se acumular aqui, como o gelo de amônia. Também pode ser que, como essa região seria o centro de gravidade do objeto, o material solto rola pelos lóbulos para se coletar no centro. Com uma densidade de apenas 0,5 gramas por centímetros cúbicos, Arrokoth não será densamente compactado, mas provavelmente é poroso. Materiais voláteis teriam escapado do interior do objeto ao longo do tempo devido a uma fonte interna de calor, mas então esses materiais congelariam na superfície, deixando para trás apenas restos rochosos no interior. Essa fonte de calor ainda pode ser detectada em algum grau, pois os modelos sugerem que Arrokoth deveria ter de 12 a 14 Kelvin. No entanto, a New Horizons descobriu que era de fato 29 Kelvin. Ainda é extremamente frio, só não tão frio quanto esperávamos. Há uma última característica misteriosa de Arrokoth que não é imediatamente aparente a partir dessas imagens, que só foi descoberta depois que os dados da New Horizons foram vasculhados. Arrokoth é de fato muito mais plano do que esperávamos. Não notamos a princípio porque Arrokoth gira dessa forma.
o que significa que não vimos muito dele iluminado de um ângulo lateral. Não sabemos realmente por que é plano. Talvez seja devido às forças centrífugas quando os lobos individuais se formaram, o que implica que ele estava girando muito mais rápido do que hoje. Ou talvez seja devido à maneira como Arrokoth orbita e gira, o que significa que um lado do objeto é constantemente exposto ao Sol por décadas. E isso faria com que as substâncias voláteis escapassem apenas de um lado, até o final do ano, quando o outro lado fosse então exposto ao Sol. A pesquisa ainda está em andamento para modelar a causa. Quando a New Horizons deixou Arrokoth, olhou para trás e teve um último vislumbre de sua silhueta contra o pano de fundo das estrelas. Quem sabe se um dia Arrokoth será visitado novamente. Pode ser que esta seja a última visão de perto que teremos. E o que teremos para o futuro da New Horizons? Bem, ela ainda tem vida útil em sua bateria e 11 kg de combustível ainda a bordo. Então a caçada agora está em andamento para procurar alvos adicionais. Mesmo que nenhum outro objeto do cinturão de Kuiper possa ser descoberto perto o suficiente de sua trajetória atual para que possa fazer um terceiro sobrevoo, a equipe da New Horizons já está apresentando propostas para uma missão estendida que terá um foco completamente diferente. Eles querem converter a New Horizons em um observatório altamente produtivo, conduzindo ciência planetária, astrofísica e observações heliosféricas, uma ciência que nenhuma outra espaçonave pode realizar. Simplesmente porque a New Horizons é a única espaçonave no cinturão de Kuiper e na heliosfera externa do Sol, e longe o suficiente para realizar alguns tipos únicos de estudos de astrofísica. Esses estudos abrangeriam desde novas observações astronômicas únicas de Urano, Netuno e planetas anões, até pesquisas de buracos negros flutuantes e do meio interestelar local, juntamente com novas observações da fraca luz visível e ultravioleta do espaço extragaláctico. Além disso, a New Horizons já nos forneceu uma riqueza de dados sobre objetos do cinturão de Kuiper que não saberíamos de outra forma. Quem poderia dizer que esta é a aparência de Plutão? E então Caronte? E que Arrokoth seria um objeto plano? Considerando que esses são os únicos objetos do cinturão de Kuiper que já vimos de perto, quem sabe o que mais iremos descobrir no futuro? Talvez algo muito especial por lá está apenas esperando para nos surpreender. Então é isso, o legado da missão New Horizons. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar com o pé direito na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores, e também acesso antecipado aos vídeos semanais do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.